Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu quase desisti de gravar esse vídeo. Eu já gravei várias vezes e não deu certo. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre desistir. A gente costuma associar a palavra desistência com fracasso ou com alguma coisa negativa. Quando a gente ouve alguém falar assim que João desistiu, Maria desistiu, dá logo um peso, uma tristeza e vem logo o pensamento de que pena. Ah, mas era tão bom, mas era tão prazeroso aquilo. Às vezes a gente precisa desistir de um emprego, de amizades, de relacionamentos, precisa desistir das más companhias, de algumas pessoas, de alguns sonhos, e a gente associa a coisas negativas, a desistência, porque parece que quando a gente fala que vai desistir, é porque a gente já se cansou. E nem sempre a gente desiste por causa do cansaço. Às vezes o momento de desistir chega e a gente até resiste, né? E demora para desistir daquilo. E eu creio que a gente precisa desistir de muitas coisas. E a gente faz isso no decorrer da nossa vida muitas vezes. A gente já desistiu. Eu creio que você também já desistiu de sonhos para conquistar outros sonhos. Já desistiu de um emprego para conseguir um melhor, ou por causa da sua saúde também. Já passou por aquele momento de que o emprego se torna um fardo e aí você tem que acordar e ir trabalhar e aí a sua mente fica cansada e você pensa de novo isso. Já chorou no emprego também? E alguns relacionamentos também causam isso na gente. Sabe quando não tá dando certo e a gente pensa assim, uma vontade de desistir, mas e depois? E se eu desistir, o que é que eu vou fazer? Muitas vezes a gente desiste e a gente começa a ter uma visão diferente daquilo do que era, né? Algumas amizades também. Já percebeu que quando a gente desiste de certas amizades, depois a gente entende que era o melhor a ser feito? Enquanto a gente está ali, né, naquele ambiente, naquele lugar, com aquela pessoa, a gente fica fechado para aquele momento. Mas quando a gente desiste do que é ruim, principalmente, a nossa mente se expande. A gente começa a entender coisas que antes a gente não entendia. Tem gente que nunca desiste e não desiste, não abre mão de algumas coisas, porque tem medo de ser taxado como um fracassado. E aí fica preso àquele momento ruim, àquela situação ruim, àquela companhia ruim, por medo de ser criticado, porque os outros vão achar que ele é um fracassado. Olhando para a sua vida, você consegue perceber o tanto de coisas que já fizeram você desistir, ou o tanto de coisas que você desistiu, deixou para trás? Se você pensar um pouquinho, você vai ver que foi necessário desistir de algumas coisas para seguir em outras. Desistir de relacionamentos para você voltar para si mesmo e se reconhecer e se encontrar de novo. Talvez você também já tenha precisado desistir de um emprego que pagava muito bem, mas que você não tinha saúde, mas que você não tinha tempo para sua família, que você não conseguia ficar bem ali. Às vezes a gente fica em coisas ruins só para não levar o nome de fracassado por ter desistido. A gente sabe o que a gente passa, a gente sabe do que a gente sente, sabe do que é capaz e sabe do que a gente não é. E imagine se Deus, se Jesus, ele não tivesse desistido do céu. O que seria da gente? Ele desistiu da glória do céu porque ele nos amou de tal maneira que deu o seu filho. Então Deus, ele enviou Jesus, né? Ele desistiu ali da glória para vir, né? Deixou a glória de ser Deus lá no céu e veio aqui ser um homem comum. E aí ele se entregou por nossa causa.
O apóstolo Paulo também fala, né, em 1 Coríntios 13, que quando ele se tornou homem, ele desistiu das coisas de menino. Hoje, nós adultos precisamos desistir de muitas coisas, da infantilidade, desistir das birras, que muitas vezes a gente faz, desistir dos medos. A gente sabe que vai dar certo, mas a gente tem medo. Então a gente desiste daquilo que a gente poderia ter conquistado por causa do medo. E a gente precisa desistir dele porque o medo paralisa. A gente precisa desistir de tudo aquilo que nos afasta dos caminhos de Deus. Porque a gente tem muitas opções de muitas coisas que a gente pode fazer se a gente quiser fazer nossa própria vontade sempre. Então, para fazer a vontade de Deus, a gente precisa desistir das nossas próprias vontades. Talvez isso pareça radical e doloroso, mas o que Deus ele tem para nós é muito melhor do que aquilo que a gente tem para a gente mesmo. E se eu não me engano, eu falei isso no outro vídeo. E você precisa desistir de algumas coisas. Não pense que a sua desistência vai ser o seu fracasso. Talvez você precise desistir de ser uma pessoa orgulhosa, sabe? Já ouviu de pessoas que dizem assim: olha, eu nasci assim, eu aprendi desse jeito e é desse jeito que eu vou fazer. E não aceito a opinião de ninguém. Desista disso, deixe de grosseria, deixe de... Sabe? A gente precisa dar espaço para desistência em nossa vida, porque às vezes o que a gente quer faz mal. E quando a gente desiste daquilo que faz mal, um mundo novo se abre diante de nós. Deus nos chamou para a liberdade, para ficar perto dele. E a gente deve desistir daquilo que causa mal, mas que nos aproxima de Deus depois. Se você fica segurando o que é ruim, você não vai progredir, você não vai crescer, você não vai ficar perto de Deus. Desista do que te causa sofrimento, daquilo que te aprisiona. O que Jesus oferece para a gente é liberdade. E a liberdade, a gente tem duas opções na liberdade. Você escolhe ser livre, fazendo o que é certo, ou você escolhe a falsa liberdade, que é aquela que você diz que você faz o que você quiser. Mas sabe que depois tem consequências. E as consequências, elas são inevitáveis. A gente não pode controlar, não é? Então a liberdade, use a liberdade que você tem para o seu bem. Use a sua liberdade para desistir daquilo que não te acrescenta, daquilo que não faz você crescer, sabe? A gente não precisa ficar preso aos nossos próprios pensamentos de que eu vou por esse caminho porque eu acho que esse daqui é o certo. Talvez você precise desistir de alguns sonhos, desistir de sonhos que talvez eles vão demorar muito para você conquistar. Não veja isso como um fracasso. Você pode desistir deles agora, mas futuramente você pode recomeçar. Talvez você não tenha nem recursos agora para conquistar os sonhos que você tanto quer. E o fato de desistir dos sonhos não quer dizer que você nunca vai realizar eles ou que isso seja um fracasso, desistir dos sonhos. Provavelmente, e eu creio que o que Deus ele quer fazer, os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. E às vezes a gente sonha pequeno, vamos combinar que a gente sonha assim, desse tamanho. E Deus ele sonha grande pra gente. E é por isso que a gente pode desistir dos sonhos pequenos e começar a sonhar grande. Deus tem uma vida abundante pra gente. E a gente não precisa se prender à vida pequena que está só diante de nós. O que Deus tem pra nós é muito melhor. Desista do que te faz mal, do que te puxa pro chão, sabe? Desista das palavras ruins. Desista de ouvir o que é ruim, de fazer o que é ruim. Desista de tudo aquilo que afasta você dos caminhos do Senhor. Desista muitas vezes das suas atitudes. Sabe aquela atitude que você sabe que vai te trazer mágoas depois? Desista da vingança.
Desista daquele seu eu passado que fez você sofrer. Desista das escolhas erradas. Aposte num conhecimento que você pode ter depois que você desistir, sabe? Desista até também de um estudo que tenha consumido a sua mente. E aí você não tem mais sossego, você não tem mais paz, você não consegue conversar com as pessoas, você não consegue ser feliz. Desista da tristeza. Desista de todos os fracassos que você já teve no passado. Sabe quando a gente fica insistindo, já deu errado várias vezes, e a gente tá vendo que vai dar errado porque aquilo não é pra gente, e a gente continua insistindo? A gente deveria desistir daquilo que a gente sabe que é ruim, mas a nossa mente fica sabotando a gente e dizendo que vai dar certo, sendo que a gente já sabe que não vai. Tem pessoas que ficam assim em relacionamentos, em amizades, em emprego. Desista de tudo isso que te cause dor e sofrimento. O convite de Jesus para você é para você ficar perto dele. E perto dele a gente sabe que o bom, o bem, as coisas boas são garantidas. A gente vai passar, é lógico, por aflições, porque é impossível a gente não passar nesse mundo aqui. Mas a felicidade que Deus tem para nós, o caminho de felicidade que Deus tem para nós é muito maior, é muito melhor do que aquilo que a gente sonha e daquilo que a gente planeja. Porque os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos nem os seus. Os sonhos dele são muito mais amplos do que os nossos. Desista do seu eu, do seu ego, do seu egoísmo e aceite o que Deus tem para você. Só não desista aqui desse canal, por favor, nem de mim. Aproveite para se inscrever, curtir, compartilhar. E deixe um comentário se essa palavra foi útil para você. Compartilhe aí no Facebook, nos status, com os amigos do WhatsApp. Talvez essa mensagem seja útil para outras pessoas também. Tchau!